Bom, pessoal, vamos conhecer agora nesse bloco as modalidades de substituição tributária, né? Vamos ver quais são os tipos da AST, né, que a gente precisa saber, que a gente precisa conhecer. Artigo 6º, parágrafo 1º, né? Lei Candir, né? Artigo 6º, parágrafo 1º. A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre a alíquota interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro estado que seja contribuinte do imposto. Vamos lá. 3 modalidades. Basicamente 3. Na verdade, nós temos 4, porque ele inclui o DIFAL também, né? Que é o DIFAL ST, que é quando a gente tem uma operação interestadual que está sujeito ao DIFAL e a gente tem um consumidor final, né? Claro, porque tem DIFAL em outro estado, em que o recolhimento não é feito, né, pelo destinatário, sim pelo remetente. Então, um está substituindo o outro no caso do DIFAL. Tá? Esse é o DIFAL ST. Então, eu diria que seria o primeiro caso de substituição tributária, tá? DIFAL ST, quando um recolhe para o outro o DIFAL. Quando o remetente recolhe o DIFAL para o estado do destinatário. Bom, agora as mais clássicas, né, são essas aqui, ó. Antecedentes, concomitantes ou subsequentes. Vamos trazer cada uma delas para vocês. Primeiro a gente tem a ST para frente. O que é ST para frente? É quando a gente tem a cobrança antes do fato gerador. Tá? Lembra que eu falei para vocês que eu dei um exemplo assim, ó? A mandando mercadoria para B. Tá? A pratica o fato gerador 1 e B vai depois praticar o fato gerador 2. Eu estou falando do momento agora. O momento agora é A remetendo mercadoria para B, vendendo mercadoria para B. Então, por enquanto, só está acontecendo um fato gerador. Esse fato gerador, ele é praticado por A. ICMS próprio de A, né? A gente chama aqui de ICMS próprio, praticado por A. Algumas vezes a legislação vai chegar e falar assim: A recolha o ICMS da futura operação de B. Uma operação que B ainda vai fazer. É um fato gerador que a gente está presumindo que vai acontecer por um valor X lá na frente. A gente vai ver como calcular esse valor X lá da frente. Porque a gente não tem esse valor do fato gerador 2 ainda. Eu preciso fazer ali uma visão além, né, uma visão do futuro para tentar chegar perto de um valor aqui desse fato gerador 2. Certo? Beleza. Então, repare que primeiro está acontecendo a operação AB. A operação B para C, por exemplo, aqui, ainda não ocorreu. Mas A é obrigado a recolher o ICMS desse fato gerador 2. Então veja que o fato gerador ainda vai acontecer. A cobrança e o lançamento, né, o recolhimento e o lançamento, ele é feito antes aqui, ó, na linha do tempo do fato gerador. Cuidado, porque eu estou falando do fato gerador da substituição. Porque eu tenho o fato gerador 1 aqui. Eu tenho o fato gerador 1 acontecendo. Mas quando a gente fala de substituição, eu estou falando do fato gerador praticado por outros. Se A é o substituto, ele está recolhendo o ICMS de outra pessoa, eu não estou me referindo ao fato gerador 1. Porque o fato gerador 1 ele praticou, então não tem substituição nenhuma. O que ele não praticou, quem vai praticar é outro, é esse aqui. Mas, como eu falei, a cobrança já se dá aqui. Então a cobrança e o lançamento, né, o lançamento, o recolhimento, ele é feito antes do fato gerador acontecer. Essa é a ST para frente, ou também pode ser chamada de progressiva. Tá? Quando a gente fala de ST para frente, a gente vai ver a ST para trás também, sempre procurem pensar no fato gerador. Ora, o fato gerador vai acontecer lá à frente ou está acontecendo e eu vou recolher agora, ou o fato gerador está acontecendo agora e eu vou recolher lá na frente.
Então, você sempre olha para o fato gerador. Se o fato gerador vai acontecer lá no futuro, e eu estou recolhendo agora, então eu estou olhando para frente, é uma ST para frente. Se o fato gerador está acontecendo agora e eu vou recolher depois, então, opa, tem que olhar para cá. Tem que olhar para o fato gerador. Então, o recolhimento vai ser depois, então uma ST para trás. Por quê? Porque o fato gerador está atrás. Se o fato gerador estiver na frente da cobrança, ST para frente ou progressiva. Se o fato gerador estiver atrás da cobrança, ST para trás. Um exemplo. Fábrica de carro vende um veículo para concessionária. Sabendo que o preço de venda da concessionária para o consumidor final será de 50 mil, o Estado determina que a fábrica, tá aqui ó, fábrica, ele manda para a concessionária. E sabe que o preço de venda da concessionária para o consumidor final vai ser de 50 mil reais, um preço tabelado, por exemplo. Então, o Estado vai determinar que a fábrica aqui, ó, ela faça o recolhimento do seu ICMS próprio, porque ele praticou esse fato gerador 1, a fábrica praticou, e também do ICMS devido pela concessionária, que ainda vai vender o carro, sabe-se lá quanto. Repare que o fato gerador dessa venda da concessionária para o consumidor final, esse aqui, esse fato gerador 2 aqui, ele ainda não ocorreu, será um evento futuro. Mesmo assim, a fábrica deve recolher em substituição à concessionária antes do acontecimento. Então, se a cobrança e o lançamento é aqui e o fato gerador é lá na frente, a gente olha para o fato gerador. Fato gerador na frente, ST para frente. A gente tem também a substituição tributária concomitante. Né? O que é essa concomitante? A ST concomitante nada mais é do que quando dois fatos geradores estão acontecendo ao mesmo tempo. E um vai ser substituído. Calma que eu vou te explicar e você vai entender, não precisa ficar desesperado. E uma situação aqui que a gente falou, na situação anterior, né, para frente, a cobrança era feita agora e o fato gerador lá na frente. Quando a gente tem a concomitante, a cobrança é feita junto com o fato gerador. Então não tem essa de para trás ou essa de para frente. Elas são feitas juntas. Exemplo, a gente tem um estabelecimento A aqui, tá? Vendendo mercadoria para um estabelecimento B, tá? Ele está vendendo mercadoria para um estabelecimento B. Tá, só que ao mesmo tempo, a gente tem uma prestação de serviço de transporte acontecendo. Vamos supor que a gente tem aí um transporte acontecendo no mesmo tempo. Tá, então, vamos lá. A contrata uma transportadora para levar a mercadoria para B. Pega de A e leva para B. Ora, nós temos um fato gerador 1 acontecendo, certo? Circulação de mercadoria. Temos uma circulação de mercadoria. A remetendo mercadoria para B. Tá? Então, circulação de mercadoria, fato gerador 1. E a gente tem um outro fato gerador acontecendo aqui, esse fato gerador 2, que é a prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal. Então, são dois fatos geradores, certo? O transporte e a circulação. A legislação, normalmente quando esse cara aqui, esse transportador é autônomo ou é de outro estado, que está iniciando, que não aquele que está iniciando o transporte, normalmente as legislações falam que esse remetente A é responsável por substituição do fato gerador 2. Então veja que a mercadoria está saindo,
esse fato gerador circulação está acontecendo, e o transporte está acontecendo ao mesmo tempo. Não é antes ou depois, é ao mesmo tempo. Mas quem está circulando a mercadoria vai recolher o seu ICMS próprio, o ICMS do fato gerador que ela pratica, que é a circulação, e o ICMS dessa prestação de serviço de transporte, que não é ela que pratica, é a transportadora que pratica esse fato gerador. Mas ela tem que recolher. Só que os dois estão acontecendo no mesmo tempo. Tá? Então tem uma substituição que ela é concomitante. Os fatos geradores estão acontecendo ao mesmo tempo. A cobrança é junto com o fato gerador, mas é feito por uma outra pessoa que é chamada de substituta. Fábrica de automóveis contrata um serviço de frete, aí é o mesmo exemplo que eu já dei, né? Para levar um carro de Itapoca, no Ceará, para Fortaleza. A legislação pode eleger o remetente, a fábrica, como substituto do transportador. Assim, a fábrica ficará responsável por recolher o ICMS frete dessa prestação no momento que o serviço de transporte se inicia. Então, ela recolhe o ICMS próprio da circulação, a fábrica recolhe o ICMS da própria circulação e recolhe o ICMS também por ST do ICMS frete, que não foi ela que praticou, mas ela é eleita substituta. Nós temos mais uma modalidade de ST, que é o diferimento. O que é diferir? Diferir é você jogar para frente, empurrar para depois. Isso é diferimento. Então, o fato gerador acontece, mas a cobrança e o lançamento acontecem no momento posterior, acontecem depois. Então, vamos lá. Fato gerador. Sempre olha para o fato gerador. Está antes ou depois da cobrança? O fato gerador está antes. Então, é uma ST para trás. Se o fato gerador estivesse depois, ST para frente. Sempre olha para o fato gerador. Fato gerador está antes, é uma ST para trás. E é exatamente o caso dos leites, lá que eu falei, dos produtores de leite, o exemplo que eu dei. O cara está aqui, num estado, e eu tenho aqui 3 produtores de leite. Ele dá saída para a indústria, eles dão saída para a indústria, está aqui a indústria. E eles não... Aqui eu tenho fato gerador 1, fato gerador 2, fato gerador 3, certo? Mas eles não vão recolher esse ICMS. O ICMS fica diferido, fica postergado para a indústria recolher. E a gente vai ver que tem alguns momentos que ela pode recolher. Ela pode recolher, a legislação pode falar que ela recolhe aqui quando entrar, pode falar quando recolhe depois, quando sair, pode falar que quando acontecer algum imprevisto, estragou e tal, alguma coisa assim. Então, esse é o diferimento, ou ST para trás, porque o fato gerador acontece antes, tá? Mais um exemplo. Plantador de algodão vende 300 quilos para uma fábrica de roupas, eleita pela legislação estadual como substituta tributária. Então, o plantador de algodão vende 300 quilos para uma fábrica de roupas, eleita pela legislação como substituta. Então, vamos lá, tem um plantador de algodão aqui. Tá? E vende, né, para uma fábrica. E essa fábrica, ela é eleita pela legislação estadual como substituta. Então, ela é substituta. Tem um fato gerador 1, tá? Tem um fato gerador 1 aqui, que foi praticado pelo plantador de algodão, só que a legislação fala, olha, fábrica, você vai recolher. Então, o fato gerador acontecendo aqui, e na linha do tempo, depois a gente tem o recolhimento e o lançamento. Então, qual que aconteceu? O fato gerador está antes ou depois? Antes. Então, fato gerador antes, a gente tem uma ST para trás, ou também chamada de diferimento. Por que diferimento? Porque o recolhimento vai ser depois. Acontece agora, mas não, vamos diferir, vamos deixar para depois. Recolhe e lança depois. Vamos lá. A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias, bens ou serviços previstos em lei
de cada estado. Então, a atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias, bens ou serviços previstos em lei em cada estado. Gente, cada estado vai definir na sua lei, na sua legislação, né? Quando ele fala lei aqui, como eu falei, também, né, é entendido no sentido amplo, tá? A gente tem um convênio que fala de ST, que é o convênio que permite que aquelas mercadorias que estão ali sejam objeto de ST, aí o Estado vai escolher, né, qual que ele quer. Então ele coloca normalmente no decreto, não bota nem na lei de sentido estrito, quais são as mercadorias sujeitas a ST. Por quê? Porque um determinado contribuinte, né, ele opera com várias mercadorias. Pode operar com uma, mas normalmente opera com mais de uma. Tá? Ele é substituto, esse cara aqui, por exemplo, X, ele é eleito substituto. Mas substituto não para tudo, não é para todas as mercadorias. Ele é substituto para algumas coisas. Então, ele pode, por exemplo, dar a saída aqui, né, de, sei lá, vou chutar aqui qualquer coisa, tá? Arroz e feijão. E aqui ele vende para o contribuinte Y. Beleza? Que vai revender. Ele pode recolher somente por ST, o da futura operação, de Y. Por quê? Porque a legislação do Estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, fala que o arroz está sujeito a ST, mas o feijão não. Então, se o feijão não está sujeito à substituição tributária, X não vai ser substituto no caso de feijão quando vender para Y. Não vai recolher o ICMS da futura operação de Y com feijão. Aqui não. Mas está lá na legislação que o arroz está sujeito à substituição e tem que ser recolhido, por exemplo, pela indústria. As operações subsequentes. Então, poxa, se ele é uma indústria e está comercializando arroz, nessa operação ele vai recolher por ST. Se ele é uma indústria e está recolhendo feijão, ele não vai recolher ST. Por quê? Porque, apesar de ele ser indústria, o feijão não está sujeito à substituição tributária nesse exemplo hipotético. Então, veja, eu não sou substituto. Quando alguém é eleito substituto, ele não é eleito substituto para tudo. Ele pode ser substituto para uma coisa e não precisa ser substituto para outra também. Tá certo? Então, por isso que o parágrafo 2º ele fala que essa atribuição de responsabilidade vai se dar em relação a algumas mercadorias, alguns bens, alguns serviços que vão estar previstos na lei. Então, a lei vai dizer, a legislação do Estado vai dizer quais são os casos, né, quais são as mercadorias, quais são os bens que estão sujeitos a ST e quem são os substitutos. Então, não basta dizer quem é o substituto. Tem que dizer quem é o substituto e quais são as mercadorias. Beleza? Ele pode colocar, por exemplo, o arroz na substituição, falando que a indústria tem que recolher o ICMS da cadeia, e pode falar, por exemplo, que o feijão está sujeito ao diferimento e quem vai recolher é o varejista lá, o de todo o ICMS da operação para trás. Então, veja, as duas mercadorias estão sujeitas a ST. Quando esse cara aqui, X, vender arroz, ele vai recolher, porque a legislação fala que o arroz está sujeito a ST e a indústria que tem que recolher, mas ele não vai recolher do feijão, porque o feijão está sujeito a ST, nesse último exemplo que eu dei, mas a obrigação de recolher não é da indústria. A legislação aponta para o varejista, por exemplo, ou atacadista, né, melhor dizendo. Enfim, como a legislação quiser. Deu para entender a diferença, gente? Então, primeiro tem que ver se a mercadoria está sujeita a ST. Se não tiver, esquece ST. Né? Segundo, se a mercadoria está sujeita a ST e quem é o responsável pelo recolhimento. Nesse caso que eu dei aqui, supondo que arroz e feijão estão sujeitos a ST, mas a legislação vai falar que arroz é recolhido por ST pela indústria e feijão é recolhido pelo atacado, por exemplo. Certo? Então, atenção a esse ponto aqui também. Para efeito de exigência do imposto por ST, inclui-se também como fato gerador a entrada da mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou outro por ele indicado. No artigo 12 da Lei Candir, a gente tinha o momento da ocorrência do fato gerador na saída do estabelecimento do contribuinte. Né? Aqui é a saída. Esse artigo 7º, o que ele fala é que para casos de ST,
o fato gerador para se cobrar, pode ser também a entrada, tá? Exemplo. Considere o leite como sujeito a ST no Ceará, por exemplo, né? A fazenda, aqui, Leite Ralo, vendeu 100 litros para a indústria do queijo, certo? O momento da ocorrência do fato gerador é aqui, né? Saída do estabelecimento. Mas para fins de ST, pode ser aqui a entrada. Então, entrou aqui, a do queijo tem que recolher o ICMS desse fato gerador 1. Então, ele meio que ficticiamente pode considerar a entrada aqui como um fato gerador da substituição tributária. Certo? Eu tenho minhas críticas quanto a esse dispositivo, mas é isso que a legislação diz, tá? No próximo bloco, a gente vai tratar do assunto mais temido aí por vocês, vamos dizer assim, que é a base de cálculo na ST. Mas você pode ter certeza que aí em uns 40 minutos vocês vão estar, né, acredito eu, por volta desse tempo, vocês vão estar dominando tranquilamente a base de cálculo na ST, tá? Não sei se 40 minutos, mas o tempo que a gente precisar aqui, pode ter certeza que vocês vão estar dominando a base de cálculo na substituição tributária sem errar a questão. Pode ter certeza. Então, vamos lá, vamos para o próximo bloco. Dá uma respirada que vai ser legal pra caramba. Vamos lá.